Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Vão chegando aí para mais uma live gostosa de reflexões, de ir mais fundo, de perguntar os porquês, de ir para a segunda camada da vida, né? Boa noite, sejam bem-vindas. Oi, gente, tudo bem? Oi, Flávia, oi, Rita, oi, Lu, oi, Lígia. Tô vendo aí a galerinha chegar. Mandem corações para mim aí, gente, ajudem a espalhar a live, ainda mais que eu tô fazendo a live num horário diferente, né, hoje. Porque daqui a pouco eu vou ter o meu grupo de estudos Mulheres que Correm com os Lobos, então eu tive que fazer a live um pouquinho antes. Mas é isso, né? Tudo bem, queridas? Boa noite. Um tema bem bacana, né, hoje. E eu resolvi trazer esse tema de propósito e sentido da vida, né? Falar sobre isso, porque às vezes eu falo sobre essas coisas nos stories e eu fico muito impressionada como esse tema do propósito, esse tema de sentido da vida e de propósito mexe muito com as pessoas, né? Eu vejo que cada vez que eu trago esse tema rola um movimento, assim, sabe? Na egrégora, na comunidade e tal. E enfim, já falei muito sobre isso na minha vida, já me bati muito com isso, porque eu sou uma mulher que saiu de uma carreira de 25 anos muito bem estabelecida, né? E, e eu caí em armadilhas que eu vou contar para vocês hoje na live, então fiquem aí, né? Eu mudei de carreira, eu mudei de trabalho, eu mudei de estilo de viver. Eu tinha uma carreira de mais de 25 anos na área de educação, um emprego de 19 anos na mesma empresa, muito bem sucedida, muito bem estabilizada, e eu não queria mais. E eu achava que eu tinha que buscar o meu propósito da vida também. Então eu vou falar sobre todas essas coisas, gente. Vão chegando aí, vão sentando, vão ficando tranquilas. Como eu sempre gosto de fazer na live, né? Você tá sem propósito? Você tá sentindo que a vida tá sem sentido, né? As pessoas falam muito assim pra mim: Clau, eu tô sem sentido na vida, eu não tenho propósito para viver, eu não tenho propósito na vida, eu me sinto vazia, me sinto mal, tal. Então sempre vem esse tema. E eu queria eu queria compartilhar com vocês a minha visão do porquê que esse assunto mexe tanto com a gente. Então vamos começar por aí eu vou descascando ali, né, para chegar na outra camada das coisas. Na minha opinião, gente, esse tema de propósito, de sentido da vida, mexe muito com a gente, porque em algum lugar desse inconsciente, desse coletivo, propósito e sentido da vida ainda está muito ligado ao trabalho, à sua posição na sociedade, sua posição de trabalho na sociedade. Teve um boom aí, né, nos anos 2000, mais ou menos, que começou e daí foi crescendo, né, por causa da tecnologia também, por conta do mundo VUCA. Se você não sabe o que é mundo VUCA, eu vou falar disso em breve, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, são termos interessantes da gente saber, sabe, seja a área que você tiver, são temas atuais que eu acho que são bem legais da gente ir aprendendo. O mundo VUCA, que é o mundo com a internet, com a tecnologia, ele trouxe essa velocidade, né? Essa loucura que a gente tem vivido até hoje. E ali pelos anos 2000, mais ou menos, começou o movimento dos nômades digitais. Vocês lembram disso? Começou muito uma história de tipo assim, nossa, mas agora com a internet, mas agora com essa forma de viver, eu posso trabalhar de um outro lugar. E daí a gente começou a ver na internet ali, faz uns 10, 15 anos, gente, a gente começou a ver na internet aquelas pessoas que trabalhavam na beira da praia com notebook e a gente lá nos escritórios se matando, a gente acordando cedo e indo pro escritório. Quem nunca? Levanta a mão aí quem passou por isso. Eu ficava louca, porque eu via aquelas pessoas lá na beira da praia com o computador, daí ele tava lá na floresta, não sei da onde, com o computador, com a mesinha ali, com o notebook, falando: eu achei o meu propósito, agora eu trabalho com o que eu amo, bababá, aquelas coisas, e todo mundo ficou mexido com isso. Foi o começo dessa história. E aí que começou muito a ficar
ligado propósito com trabalho, propósito com sentido da vida. E quem começou a sair, gente, desses empregos mais formais, com horário, com pouca flexibilidade de poder ter horário diferente, de poder sair, de poder trabalhar de lugares diferentes, como eu, por exemplo, eu também trabalhava numa empresa super rígida, que Deus me livre se eu atrasasse um minuto, nunca tinha flexibilidade de nada, né? Era uma coisa assim super complicada. Essas pessoas que trabalhavam nesses lugares assim, começaram também a migrar e fazer coisas diferentes. Acho que vocês lembram que faz uns 10 anos começou, muito antes de pandemia, gente, muito antes, começou essa onda de pessoas que queriam sair do sistema para buscar a liberdade. E eu digo hoje para vocês porque eu sou uma mulher que saiu do sistema para buscar a liberdade também. Eu também venho dessa onda, né? Então hoje aqui na minha cadeira eu falo para vocês com toda a tranquilidade do mundo que é uma falsa sensação de liberdade do sistema. A gente continua muito ligada ao sistema. Quem empreende, quem é empresária, quem é empreendedora, quem é nômade digital, quem é independente, quem aí tá louca para fazer as suas coisas, né, trabalhar para você mesma e tal, você sai de uma parte do sistema, talvez dos horários, talvez do, sei lá, de ter um chefe, mas você tá presa a muitos outros sistemas, né? Então, estou querendo dizer com tudo isso que propósito e sentido de vida que ainda estão no nosso meio aqui, no nosso momento atual da sociedade, muito ligado ao trabalho, eles mexem tanto com a gente porque eles mexem com uma dor imensa, imensa de todas nós, de ter que obedecer a um formato, de termos que nos comportar, de termos que correr atrás do dinheiro, do nosso valor estar ligado a títulos, a dinheiro, a jeitos que a gente de sucesso na sociedade e que a gente não escolheu exatamente isso. A gente acreditou nisso e a gente foi sendo engolida e a gente foi se achando uma farsa se a gente não entrasse, né, e cumprisse, vamos dizer assim, esse sucesso que foram falando. Então, eu acho que é por isso, se você aí tem 30, tá chegando nos 40, eu vou falar da galera dos 40, mas se você tem menos de 40, menos de 30, aí eu acho que você tá muito ainda perdida nesse sentido de procurar o teu propósito, o teu sentido da vida, muito no teu fazer, no trabalho, o que vai te sustentar, com o que você vai trabalhar, com que serviço você vai apresentar. Agora eu quero dar o meu olhar aqui, gente. Assim, eu vou falar isso com muita tranquilidade. Quero dizer que isso é um compartilhamento do que eu acredito, do que eu vivi, né? Mas isso também é na minha opinião, um caminho de maturidade, né? Eu tenho 53 anos, então eu vivi muita coisa. Eu acreditei que o propósito era meu trabalho, eu acreditei que o sentido da vida era ter sucesso dentro de um formato. Eu também passei essa dor, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que bom se você puder escutar de alguém que tá já ali, passou dos 50, como eu, você escutar isso que eu vou falar agora e você fazer a tua mistura aí no teu caldeirão. Você não precisa acreditar em mim ou engolir tudo isso que eu vou falar com farinha, com farofa, como a gente fala, né? Mas só questiona o que você tem achado que é propósito, o sentido da vida. Questiona junto com o que eu vou falar para ver se você não vai ter mais leveza no final dessa live. Se você não vai acalmar um pouco mais o teu coração e ampliar e abrir o olhar para talvez pensar um pouco diferente. E quando a gente tira o peso das coisas, quando a coisa fica um pouco mais leve, ela fica com muito mais possibilidade de clareza. A gente pode começar a ter mais clareza e pode começar a ver algum rumo, ver saídas nas coisas. Que quando a gente tá sem ar, apavorado, a gente não vê saída. Beleza? É isso aí. Vamos lá, então, gente, tem gente chegando ainda. Dá coração aí pra mim, manda um coração, aperta lá, porque assim a live vai ser entregue pra mais gente. Me ajudem aí, tá bom? Manda uns coraçõezinhos aí pra mim, gente.
tão bom também. Me sinto tão bem quando eu recebo o coração, me dá meu combustível aqui da internet. Vamos lá, então eu vou compartilhar as coisas que eu acredito e que eu vivi, né? Sobre tudo que eu vivi. Ai, gente, obrigada pelos corações, muito bom. Vocês são demais, valeu. Gente, número 1. Propósito não é o sentido da vida. Propósito é, na minha opinião, um objetivo pontual de uma fase da vida da gente. Se propósito é um objetivo que não precisa ser trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser uma mudança, pode ser um processo de autoconhecimento, pode ser qualquer coisa o teu propósito naquele momento da tua vida. Se a gente pensar que o propósito não é o sentido da vida, que propósito é um objetivo pontual, a gente já fica menos pesado com ele. E a gente fica também com a certeza de que ele vai mudar ao longo da vida. Você vai ter muitos propósitos diferentes ao longo da tua vida. E isso é muito bom. Porque isso é uma outra coisa que eu escuto às vezes das minhas clientes. Nossa, eu preciso de um propósito para a vida inteira. A pessoa quer ter um propósito para levar até morrer. Gente, não vai acontecer isso. Aliás, eu espero do fundo do meu coração que não aconteça isso com nenhum de vocês. Porque vocês tiverem um propósito do começo ao fim da vida, é sinal que vocês não se revolucionaram, que vocês não evoluíram, que vocês não mudaram de ideia, que vocês não questionaram o mundo, né? Se você resolveu que tem um propósito e vai até a morte com aquele, vamos ver, né? Então é muito legal pensar que vai mudar, né? E isso incomoda as pessoas, porque as pessoas querem o quê? Ai, quero um propósito, achei um sentido da vida, agora eu vou ficar nisso. Para não ter que trabalhar. Para não ter que trabalhar em si. E gente, vocês estão comigo aí, eu conheço vários de vocês que estão aqui. Existe isso? Existe isso? Não existe, né? Só se você tem 18 anos, daí você pode acreditar que você vai ter um propósito, aquela fantasia de que vai morrer e vai ter um propósito só. Mas aí nós que já passamos dos 30, dos 40, e muitas de vocês dos 40, 50 como eu, a gente vai mudar muito, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? O sentido da vida eu vou falar no final da live, mas propósito não é sentido da vida, gente. Né? Olá! Oi, Cami! Oi, Cris! Minhas queridas. Outra coisa, gente, que eu queria muito, assim, olha só que legal. Ai, adoro, me tirou 500 toneladas das costas isso aqui. Propósito não é o teu trabalho. Isso confunde as pessoas pra caramba, né? Nós somos convencidas que o trabalho é aquele valor maior, ainda mais nós, mulheres, que estamos lutando aí, que estamos em processo de desamarras, né? A gente está saindo de submissão, a gente está saindo de um lugar muito obscuro na humanidade, né? De muito desrespeito, de muita submissão. Estamos ainda em processo de saída disso. Então, as mulheres, quando foram para o mercado de trabalho, quando a gente começou a trabalhar, a minha geração, a geração de vocês, com certeza foi trabalhar, a gente viu isso como a saída daquela submissão. Então, a gente entendeu em alguns momentos que o trabalho era o nosso valor, que era o nosso propósito. Não é. Trabalho não é propósito, né? A gente também quer acreditar que trabalho é propósito, né? Porque a gente também quer acreditar, muitas vezes, que o dinheiro é a solução e é o rótulo de sucesso na vida, de sentido na vida, é ganhar dinheiro, ficar tranquila, ter um bom trabalho. A gente, no fundo, quer acreditar, principalmente nós mulheres que sabemos trabalhar, que somos bem-sucedidas, nós gostamos de acreditar nisso, porque dá uma sensação que aí a gente não vai ter problema. As filhas do pai, né, como a gente chama na psicologia analítica, as mulheres que têm a energia masculina forte, que são yang, são muitas de vocês, eu me incluo, né? Sou aí uma filha do pai em recuperação desse feminino, né? Eternamente serei, porque é isso, é um trabalho para sempre, mas nossa,
Como é legal já estar, né, sabendo de tudo isso que eu tô compartilhando com vocês. É muito fácil para essas mulheres, que devem ter várias aí de vocês aqui, acreditarem que fazer dinheiro, que fazer sucesso é o sentido da vida. Porque a gente sabe fazer. Ah, eu sei fazer. E o que vai acontecer, gente? Quem fez meu curso do auto-amor, quem faz terapia comigo aí, conhece muito bem essa história. Se você sabe muito bem fazer, fazedora, faz. Você vai chegar na metade da vida, ali perto dos teus 40 anos, e a tua alma vai pedir para você aprender a fazer o quê? A fazer não, a tua alma vai pedir para você o quê? Você vai ter que aprender a sentir, você vai ter que aprender a buscar esse sentido da vida em outro lugar e não no fazer. Então, de novo, a sociedade capitalista patriarcal, ela adora dizer que propósito e sentido da vida, que sentido da vida é propósito, que propósito é trabalho, porque deixa a gente nas mãos do fazer, nas mãos do yang, nas mãos do concreto. E isso não vai alimentar a nossa alma, né? Então a gente vai ficar buscando sempre isso, a gente vai estar sempre na falta e a gente vai estar sempre sendo manipulada pela sociedade, enfraquecendo a gente. Isso aí, Cami que tá comigo, Camila aí, Acessórios das Deusas, sabe muito bem, respondeu já na lata, sentir, né, Cami? Entenderam, gente, onde que tá a cilada de tudo isso? E isso, assim, é muito complicado, é muito confuso quando a gente tá nessa parte mais jovem da vida adulta ainda, nessa primeira fase ali, perto dos 30, é muito confuso. Aí a pessoa fica, muita gente me procura, eu tô sem sentido, eu tô sem propósito, querendo dizer, eu preciso de... E olham pra mim dizendo, mas você tem propósito, você tá com o teu trabalho. Sim, o meu trabalho é um dos propósitos da minha vida, é um pedaço da minha vida. Gente, Cláudia Lebier, que aparece aqui pra vocês, o que aparece aqui de mim para vocês é um recorte desse tamanho da imensidão que eu sou. Então não acreditem que esse recorte é a solução. Eu tenho um monte de outras coisas que eu tenho que lidar, eu tenho um monte de outras tretas que eu tenho que lidar comigo. Eu estou lidando, eu estou em processo, eu estou em autoconhecimento, mas não quer dizer, porque eu venho aqui falar de propósito, que eu venho aqui falar de autoconhecimento, que eu sou terapeuta junguiana, não quer dizer que eu não tenha tantas coisas para lidar comigo. Aliás, eu acho que os processos imperfeitos compartilhados são os mais saudáveis de serem compartilhados, porque eles são reais e eles deixam as pessoas com a sensação que elas podem fazer as coisas também. Porque os processos perfeitos, eles são irreais e eles deixam sempre a pessoa com a sensação da falta, da escassez, de ter que comprar uma fórmula mágica para talvez conseguir, aí a pessoa sempre bate com a cara na parede. Né? Então, processos imperfeitos, processos que estão sendo feitos, porque todos os processos estão sendo feitos, todos os processos de autoconhecimento estão sendo feitos. Ninguém termina o seu processo de autoconhecimento. Eu não conheço ninguém que terminou, só quando morre. Mas daí deve continuar em outro lugar, né, gente? Que a gente não sabe muito bem como é que é o babado lá do outro lado. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho bem legal de pensar, que o sentido da vida, e isso vem com a maturidade também, o sentido da vida nunca vai ser encontrado num formato de fórmula mágica, nem em amores. Eu ouso dizer, nem em filhos, nem em missões humanitárias incríveis que as pessoas fazem por aí. Não, isso é um pedaço do propósito, é um pedaço de objetivo, é um pedaço das coisas que a gente faz no concreto que são super importantes. Mas elas não são o sentido da vida. Sabe por quê, gente? Fica comigo agora. Olha aqui para mim. Olha bem no meu olho agora. O sentido da vida. O único sentido da vida é viver a vida. É atravessar todas as coisas que a vida traz. É fazer os processos. É viver, é caminhar. Esse é o único sentido da vida. E quando a gente chega, a maioria de vocês é mais nova que eu, por isso que eu gosto de falar assim.
eu quero muito falar desse lugar, e quando eu ficar mais e mais velha, eu quero muito ir contando a minha vida para vocês, porque é tão bacana quando uma mulher mais velha, que já passou pela estrada, fala para as outras: pode vir, que aqui é bom, pode vir que aqui tem maturidade, pode vir que aqui, nessa possibilidade dos 50, vamos ver como vai ser com 60, 70, né, gente? Vamos ver como vai ser lá. Mas eu escuto mulheres de 60, 70 falando: venha, envelheça, fique sábia. Ache o sentido da vida no viver a vida. Ai, gente, que delícia! Por quê? Porque muito mais da metade do mundo fala o quê? Não envelheça, não, negue, fique jovem, fique ali, fique fazendo. Não, envelhecer é ruim, menopausa é horrível, ficar velha é horrível. É como se as mulheres que não estão com o propósito de viver a vida falassem: não, vem aqui, Deus me livre, sai, tenta ficar aí nos teus 35, 40, muito tempo ainda, não vem para os 50, 60, porque aqui é um horror. Mentira! Se você começa a entender que o sentido da vida é viver, é passar por tudo isso e achar sentido no processo. Gente, vocês estão entendendo onde é que eu tô indo? Eu sei que é profundo isso aí, mas é muito bacana, sabe? Começar a ver que o trabalho é um pedaço da vida e que se o trabalho mudar ou terminar ou ficar diferente, você não vai morrer, você só vai viver aquela nova coisa. Às vezes com desconforto, às vezes com dor, mas você vai reconstruir, vai recomeçar a viver. Que o sentido da vida não é o relacionamento, a família, porque você pode perder as pessoas. E aí, o sentido da vida é você viver na recuperação desse processo da perda e de buscar um recomeçar e de achar novas pessoas e de seguir a vida. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é o marido, é quem você se torna com o marido. O sentido da vida não é o teu trabalho, é quem você se torna fazendo esse trabalho. O sentido da vida não é ganhar dinheiro, mas é quem você se torna ganhando esse dinheiro, quem você se torna gastando esse dinheiro, quem você se torna com o poder do dinheiro na mão. Esse é o sentido da vida. É muito diferente. Quem você se torna dentro de um relacionamento amoroso é o que importa. Eu sempre digo para vocês, o namorado, o marido, o homem ou a mulher, né? Eles são pessoas que a gente ama, mas psiquicamente eles são um recurso para a gente se amar, para a gente se conhecer. E quando fica gostoso da gente fazer o nosso processo com essa pessoa que é espelho da gente, a gente sente amor por ela, porque a gente está sentindo amor pela gente através dela. Isso é se relacionar. Então, resumindo aqui de uma forma melhor para explicar, o propósito não é ter esse cara. O propósito é quem eu me torno na frente, vivendo a vida com esse cara. Olha que legal. Isso é sentido da vida. E quando a gente vai pegando o novelo, né, o fio do novelo desse sentimento, dessa sensação que o sentido da vida é só viver a vida, muda muita coisa. E, gente, só para também esclarecer, eu não tô dizendo que o sentido da vida é deixar a vida te levar. Não, isso é Zeca Pagodinho, isso é outra coisa, é outro babado. O sentido da vida é você fazer os teus processos com a consciência que você tem, tendo os teus propósitos, tendo os teus objetivos, teus amores, tuas paixões, teus ódios, tudo que você crê e ir seguindo e fazendo as tuas coisas, mas ir prestando atenção, fazendo esse atravessar, vendo sentido em ganhar, em perder, em ousar, em se recolher, em se transformar, em amar, em odiar, em tudo que a gente vai fazendo na vida. Aí a gente não faz de nada nem ninguém um Deus. E aí fica bem mais fácil de navegar nesse planeta. Porque nada, nem ninguém é Deus. Deus é outra história, né? Deus é outra energia, Deus é outra sabedoria. E Ele está dentro de nós também, é o que eu acredito. Né? Então é muito legal, né? Viver a vida, no sentido da vida ser viver a vida, com os altos e baixos, né? Com as incertezas, com os amores, questionando. Eu acho que uma outra palavra muito legal da maturidade, que a maturidade começa
a trazer pra gente. E eu faço muito isso com vocês, nos cursos, né, nos atendimentos. Questione. Mas questione, não para ser a questionadorazinha, levantadora de treta, não. Questione os grandes amores. Questione os grandes professores. Questione as crenças que teu pai, que tua mãe te colocaram. Questione os gurus que aparecem na tua vida. Questione os santos. Questione a pátria. Questione até o Deus que te falaram que era. Deus é assim, assim, assado. Questione. Esse questionar é perguntar para você mesma. Olha só. É perguntar para você mesma se o que te apresentaram sobre todas essas coisas que eu falei bate como verdade para você, serve como verdade para você. Se aquilo tá te violentando e te ferindo ou tá agregando e fazendo você andar. Porque a gente tem que entender que essa primeira metade da vida, essa primeira parte da vida, vamos dizer ali até os 30 e 35 anos, a gente vai recebendo de todo mundo que passa pela nossa vida o que é viver. Isso é bom, ser assim é bom, ser rico é isso, fazer sexo é aquilo, ter dinheiro é assim, tal. E isso vem dos teus pais, dos teus professores, do ambiente que você cresceu, da cidade que você nasceu, da cultura que você está inserida, das pessoas que rodeiam você, elas vão falando para você como que a vida é. E você vai fazendo o quê? Você vai internalizando aquilo, porque é isso mesmo que acontece. Quando a gente é criança, adolescente, jovem, adulto, a gente vai recebendo das pessoas e vivendo de acordo com tudo aquilo. Por que a gente chama da segunda metade da vida? É como se tivesse assim, um break e o segundo tempo, que nem jogo de futebol. Não dá para virar o jogo? Começou a outra parte da vida. E nessa outra parte da vida, o sentido da vida vai ter que ser você olhar para tudo que te falaram sobre quem você é e sobre o que é bom, ruim, certo e errado e perguntar para você mesma se tá batendo aí no teu coração, se a tua alma tá de acordo, se tá bacana para você passar essa próxima metade da vida mais em paz. Para você passar essa próxima metade da vida tendo um sentido, que é viver de acordo e cada vez mais quem você veio aqui para ser. É meio difícil, talvez, se você é um pouco jovem, né? E eu quero dizer isso, que não dá para fazer isso com 20 anos, tá? Então, se você tem 20 anos e está assistindo a live, eu acho que não deve ter ninguém de 20 anos aqui. É difícil, mas eu acho que quase todas vocês têm mais de 30, 35. Então, é a hora de começar a pensar isso, né? Se a gente não começa a pensar no sentido da vida nesse sentido de você ter voz, de você ter opinião, de você questionar, de você olhar, de você dizer: o trabalho é um pedaço de mim, o trabalho não pode ser o Deus da minha vida. Esse relacionamento é uma parte da minha vida, esse relacionamento não é tudo para mim. Se eu perder isso aqui, se eu perder aquilo ali, se eu perder aquilo lá, que perde mesmo, gente. Quantas de nós perdemos coisas? Eu já perdi tanta coisa na minha vida. Se você acredita que o sentido da vida é aquilo, é por isso que todos os dias quase eu recebo no meu direct aqui no Instagram frases assim: eu me separei e perdi o sentido da vida. Se você é uma dessas que me manda essa mensagem, você está entendendo por quê? Porque o casamento não pode ser o sentido da vida. Ele pode ser uma parte importante da vida, mas não o sentido da vida. Porque a gente perde as pessoas, porque a gente perde os trabalhos, porque a gente perde as situações, porque a vida tem uma parte da vida que é um mistério e que tira a gente da rota certinha que a gente calculou pra gente. Levanta a mão, quem nunca foi desviada do que achava que estava tudo certo, que ia fazer da vida.
Se você tem mais de 40 anos, você já foi desviada violentamente. É ou não é? E quando você passa pelo seu desvio, quando você recalcula a tua rota, quando você levanta e recomeça, é ou não é que você encontra sentido na vida, de verdade? Que a tua potência te coloca em pé e você sente que você tem um porquê de viver. Quem recomeça, quem perde recomeça, quem perde se levanta. Acha a sua própria potência, se faz o seu processo, obviamente, acha a sua própria potência. Por isso que eu sempre falo que as pessoas que recomeçaram são as pessoas mais interessantes e mais bacanas da gente ter por perto, porque elas têm potência, porque elas têm menos medo, porque elas sabem que se a vida derrubar elas vão fazer um processo de ficar em pé de novo. Porque derrubar e ficar em pé também, né, gente, é só uma maneira de dizer os altos e baixos da vida são só fases da vida, né? É necessário ter baixos para depois ter altos. Se a gente não fosse lá para o fundo do poço, a gente não ia ganhar a potência de subir. Se fosse tudo linear, a gente ia ser um bando de gente morna e sem graça, né? E tá, né? Então eu acho assim também, eu tô falando tudo isso porque eu já passei por várias coisas, mas se você tá aí ainda no meio do furacão, eu quero falar algumas palavras assim também, sei lá, de caminho, de inspiração para você, né? Para ver se amplia aí, para ver se abre ideias para vocês. Vocês estão comigo aí? Tá tudo certo? Beleza. Eu sei que é uma live meio diferente assim, mas eu acho que é bacana, né? Essa parte dos 40 para cima aí que eu falo, 35, 40 para cima, que começam essas questões e que a gente se sente muito sem sentido. Gente, os 35, 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é a fase que a gente perde o sentido da vida. É normal, eu queria dizer isso para vocês também. É normal se sentir sem propósito, sem sentido na vida. Porque é a hora que, ou como eu falei, que esse primeiro tempo todo passou e que agora você vai ter que fazer esse segundo tempo de uma outra forma, né? Então, o que são as coisas mais legais que eu acho que ajudaram muito no meu processo? Porque eu, ali pelos meus 37, 38 anos, gente, eu vou contar pra vocês. Espera aí, vou tomar uma aguinha. Eu, ali nos meus 37, 38 anos, tive uma grande crise. Saí de um relacionamento muito longo que eu tinha, comecei a questionar meu trabalho, foi ali que tudo veio, entrei num relacionamento super complicado logo depois, mas assim, que me revirou do avesso e tal. Então, e eu assim, eu não tinha propósito, não tinha sentido da vida, eu sentia exatamente isso que vocês falam pra mim, eu sentia assim, gente, não tem sentido da vida, o que eu tô fazendo aqui? Aquela sensação de tipo assim, fiz tudo errado, tô vazia, não tem porquê. Eu sentia tudo isso. E aí, né, começam os processos, que foi ali pelos meus 37, 38, que eu comecei de verdade o meu processo de autoconhecimento. Até ali foi meio ensaio, sabe, gente? Ali que eu entrei nessa Pucaí, sabe? Assim, ali que eu fui mesmo. E eu acho que as coisas que mais me ajudaram, assim, eu vou falar 3 coisas, assim, que eu acho que são bem legais. A primeira, eu voltei pro básico das coisas. Eu não compliquei os processos, o atravessar as coisas, a busca pelo sentido tal, ela tá muito mais na descomplicação do que no complicar, no achar, no ter que fazer coisas e comprar e ir. A gente esqueceu do básico da vida. Então, assim, se eu posso dizer uma coisa para você que tá se sentindo sem sentido, que tá se sentindo sem propósito, que tá perdidaça, eu vou dizer essas coisas para vocês. A primeira, volte para as coisas básicas, sabe? Básicas. Cuide da tua saúde, cuide do teu sono, da tua alimentação, tenha a alegria de fazer pequenas coisas, assim, a coisa básica, cultive as amizades, cuide do teu processo de autoamor, vai andar na natureza, fique em silêncio, sabe as coisas mais básicas, gente? A gente esqueceu delas.
porque elas foram meio ridicularizadas na sociedade patriarcal, porque elas são muito potentes, porque elas funcionam. Então elas foram ridicularizadas para a gente precisar comprar um monte de coisa, fazer um monte de viagem, ir não sei aonde, fazer o tratamento, fazer tudo aquilo. Claro, é lógico. Enquanto você pensa que fazendo a viagem, o tratamento caro, barará, barará, é o único jeito de você conseguir se organizar, você fica totalmente manipulada. Então, como fala em inglês, back to basics. Vai pro básico, gata, vai pro básico. Você vai ver a potência que tem nas coisas básicas da vida. A outra coisa que eu digo para vocês é: questionem, perguntem para as crenças mais profundas. É isso que eu faço na terapia com as pessoas que eu trabalho. Ai, mas eu preciso fazer isso, é assim que é a vida, sempre foi assim. E eu pergunto, eu falo para ela, pergunte por que tem que ser assim. Qual que é a tua resposta para isso? As pessoas param, elas não têm resposta. Ou elas têm uma resposta, mas por que todo mundo falou que tem? Porque foi assim que eu aprendi. Essas são as respostas. Isso não é resposta para uma adulta. Você não vai fazer tal coisa, você não tem coragem, você não vai ousar, você não vai sair do sofrimento porque você está naquele lugar. Por que você está naquele lugar? Porque falaram que é assim. Opa! Perguntem, gente, perguntem para vocês mesmas o porquê das situações que estão acontecendo. E perguntem para as pessoas também, né? Como diz Rilke, aquele poeta, que eu amo, ele tem um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta que ele fala muito sobre isso. Perguntem como quem entra em quartos escuros, perguntem como quem escuta uma conversa de uma língua estrangeira. Ele tem uma poesia super bonita sobre isso. Ele fala, perguntem, questionem as coisas, porque um dia, um belo dia, quando você menos esperar, você vai ter as respostas. Então, é muito mais importante perguntar, porque perguntar amplia, porque perguntar abre, porque perguntar areja, porque perguntar muda a energia da gente por dentro. Só de você questionar, eu tô até levantando, ó, só da gente perguntar o porquê, parece que a gente ganha potência. Perguntem, questionem as coisas, os jeitos que vocês estão vivendo, o relacionamento, como é que tá, o trabalho, como é que tá. Por que eu tenho que ficar assim? E um dia a resposta vem, tá? Questionem sem precisar da resposta imediata, né? É isso também que eu quis dizer. E como é que a gente, quando a gente tá buscando essas coisas, né? Como é que a gente vai recomeçando, né? Como recomeçar, né? Se você fala assim, puxa, Cláudia, eu achava que o sentido da minha vida era meu emprego, eu achava que o sentido da minha vida era meu casamento, eu achava que o sentido da minha vida era aquela coisa que eu fazia. E aí eu perdi. Aí eu perdi essas coisas. E eu tô sem sentido na vida. Como que faz? Eu diria pra vocês, gente, sem fórmula mágica, de novo aqui, né? Mas eu tô falando coisas que eu vivi, que eu acho bacanas. Vocês peguem o que serve aí pra vocês e pensem. Eu acho que a gente tem que recomeçar sempre com uma coisa em mente, com a lealdade ao nosso novo processo. Porque se a gente recomeçar para voltar para onde a gente estava, tem alguma coisa errada, vocês não acham? Se você montou toda uma vidinha ali e a vida veio e te arrebentou, te tirou, te fez perder, te balançou toda. Muitas vezes as pessoas querem recomeçar para conseguir chegar onde elas estavam antes. Entendeu que não vai dar certo? Gente, tem alguma coisa que não fecha nessa história. E para que você perdeu tudo se a vida quer que você pegue aquilo tudo de novo? Não faz sentido, né? Então, quando a gente recomeça, seja lá o que for, para a gente achar o sentido, que já é esse o sentido, recomeçar, tenham lealdade a vocês. Lealdade a vocês, ao seu processo, né? Nesse processo, que é o sentido da vida, na minha opinião, mostre para as pessoas, né? Porque a gente precisa dos outros, gente. A gente precisa dos outros para muita coisa. Os outros, a gente projeta nossos conteúdos nos outros, a gente vive num coletivo, a gente precisa dos outros. Então, quando a gente está recomeçando
e buscando esses novos movimentos, mostre os seus movimentos, peça ajuda, mostre os movimentos imperfeitos. Eu gosto tanto disso, gente. Porque é ou não é que nós todas estamos de saco cheio de ver pessoas que vêm mostrar movimentos perfeitos. Primeiro que não é verdade, eu acho. Eu não acredito em movimentos perfeitos. E segundo que é aquilo que eu falei agora há pouco, o movimento perfeito vai sempre deixar você na escassez, né? Então, assim, eu acho que já tem um movimento no mundo bem legal de tirar essas pessoas, né, que querem mandar a gente fazer coisas perfeitinhas iguais elas mandaram, né? Então, essa vulnerabilidade, quando você mostra o teu movimento imperfeito, você está sendo leal a você, porque você está em construção, você está em recomeço, você está ferida, você está lambendo as feridas, você está doendo, você está em recuperação. Como que você vai ser perfeito em recuperação, gente? E outra coisa que eu acho, nós estamos todas em recuperação o tempo inteiro de alguma parte de nós. Aí tem uma parte que está mais forte, aí a gente tende a mostrar essa parte que está mais forte, porque a gente tem mais a ensinar. Por quê? Porque possivelmente a gente já passou por mais processo, então está mais forte. Mas tem sempre uma parte da vida da gente que a gente está em recuperação, né? Então mostre os movimentos imperfeitos nesse recomeçar. Eu vou falar uma outra coisa agora que tem gente que vai dar chilique. Ai, gente, sabe como é que é muito legal a gente recomeçar para achar sentido na vida? Errando. E é ou não é que a sociedade patriarcal botou pânico, principalmente em mulheres que erram? A gente tem um pavor de errar, gente. A gente tem um medo de errar que é paralisante. Então a gente prefere ficar medíocre, ficar lá no cantinho, do que errar. Eu tinha uma terapeuta, era muito legal. Ela não é mais minha terapeuta, mas eu tinha uma terapeuta que uma vez eu cheguei na sessão contando de um grande erro que eu fiz. E eu cheguei arrasada, falando, meu Deus, eu errei. E ela começou a falar assim pra mim, bens a Deus, graças a Deus, que bom. Ela começou a falar, oxalá, brincando assim, né, com os deuses todos. Ela falava assim, que bom que você errou, você precisava errar, Cláudia. Você precisava humanizar o teu processo, você precisava sair desse pânico, dessa perfeição, dessa rigidez, você precisava errar. E eu cheguei chorando e eu saí tão feliz por causa do meu erro, porque eu me senti tão assim, sabe? É isso, cara. Aquela vulnerabilidade me conectou na terapia, na vida comigo mesma. E eu perguntei, não foi na terapia, mas hoje lembrando, eu perguntei muito pra mim mesma depois, essa coisa que eu tô falando pra vocês, de perguntar as coisas. Quem disse que esse meu erro foi ruim? Esse meu erro me abriu. Ele abriu coisas para mim, ele fez eu enxergar um monte de coisas, ele trouxe pessoas e tirou pessoas. Esse erro é um herói, né? É assim, muito legal. Então, errem. Né? E eu acho que uma outra coisa bem legal de pensar é quando a gente vai recomeçar nessa segunda metade da vida, aí dos 35, 40 para cima, gente, como eu falei para vocês, não queiram voltar aos formatos, né? Queiram coisas novas. E quando eu falo que a gente tem que ter coisas novas, eu vou falar nessa palavra que as pessoas também deturparam, que é a ousadia, a coragem. Ousar ficou tão deturpado, ousar ficou assim, uma mulher ousada já ficou até sexualizada, é ou não é? Ousar é fazer uma coisa que não é o padrão. É isso. Ousar é sair do formato do confortável. Ousar é fazer uma coisa um pouco diferente do que você fez a vida inteira. E não é assim a única forma da gente poder transformar e ir para frente. Então a palavra ousar ficou tão louca, né? E quando a gente ousa, as pessoas, escutem isso aqui, quando a gente ousa, seja grandes ousadias ou pequenas ousadias, porque tudo vale, as pessoas ao nosso redor vão reagir. Algumas vão reagir super bem, vão amar a nossa ousadia, e outras vão ficar incomodadíssimas com a nossa ousadia. E eu sempre digo uma coisa para mim mesma e para as pessoas com as quais eu trabalho. Ouse
e reaja de uma forma diferente ao desconforto do que vão falar para você quando você ousar e desagradar, né? Porque, na verdade, a gente nunca ousa, não porque a gente tem medo do que vai acontecer com a gente, é ou não é, que a gente não ousa porque a gente tem medo do que vai acontecer com quem está ao nosso redor, o que vão falar de você, o que vão achar da tua ousadia. É sempre o outro, né? Então, prepare-se na tua ousadia, porque a gente sabe onde é que a gente quer ousar, mas prepare-se para forma como você vai reagir quando o outro vier ou te atacar ou te cutucar. Fique com o que é teu. Essa reação alheia não é tua, não te pertence, é problema do outro, né? Então, eu acho que isso é bem legal. E para terminar, queria dizer duas coisas. Tem uma história, gente, que uma vez eu vi uma palestra de um montanhista, famoso até, e ele falou assim, eu nunca esqueço disso, ele falou assim, ele subiu o Everest, aquele outro lá, aquela outra montanha, enfim, ele subiu o Everest várias vezes, e ele dá muitas palestras, né? Valdemar Niklevitz, eu acho que é o nome dele. Acho que ele é curitibano, ele estava na minha, eu também sou, né? Tem uma história. E eu ouvi ele falando a seguinte coisa, mais ou menos assim, né? Não vou lembrar exatamente das palavras dele, mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Faz tempo que eu escutei isso. E eu carrego isso comigo. Ele falou assim, quando eu vou dar minha palestra sobre o Monte Everest, ninguém quer saber o que aconteceu quando eu cheguei no topo. Todo mundo, quando eu dou palestra, quer saber o que eu fiz no caminho, quem eu fui me tornando, como que eu lidei com as coisas, o que aconteceu comigo. Ninguém pergunta, o que aconteceu lá no topo? Como que é o topo? Porque no fundo, gente, é isso que eu tô falando para vocês. O sentido da vida, a vida é o topo, mas o sentido da vida é quem você vai se tornando ao viver essa estrada até o teu último dia. É isso que interessa para os outros, é isso que interessa para você, é esse o legado que você vai deixar para os teus filhos, que você vai deixar para os teus afetos, que você vai deixar para os teus amores, que você vai deixar para o mundo, porque você não veio aqui à toa, você não está aqui a passeio. É quem o sentido da vida de estar vivendo, de estar subindo essa montanha, do que aconteceu quando você ganhou, do que aconteceu quando você perdeu, do que aconteceu quando você estava mal, bem, feliz e triste. É isso que é o sentido da vida. Então essa metáfora da montanha que esse cara falou, eu amei. Porque ele falou assim, gente, as pessoas não me perguntam nada do topo, porque no fundo não é o topo, é como esse homem fez esse caminho. É isso que toca as pessoas, é isso que conecta as pessoas, né? E a última coisa mesmo, gente, que eu tenho as lobas, inclusive tem uma loba aqui, né, Cremô? Tô vendo uma loba aqui, ó, acabei de ver ela. A maturidade, gente, porque ter 53 anos como eu tenho não quer dizer ser madura, né? Tem gente de 60, de 70 que não é madura emocionalmente, então também vamos cuidar, né? Mas a maturidade que vem chegando e que é muito gostosa, a maturidade não é saber resolver, né? Eu acho que muito, para mim tá chegando muito isso agora nessa idade que eu tô. A maturidade não é saber resolver as coisas da vida. Maturidade é saber que algumas coisas da vida eu nem preciso resolver porque elas vão se resolver sozinho. Maturidade é saber que em várias coisas da vida eu vou ter que ser muito ousada e corajosa para resolver, senão essas coisas vão me destruir. E a última coisa é saber que tem algumas coisas da vida que eu nunca vou resolver. E tá tudo bem. Eu acho que isso é o maior ganho que eu tenho sentido, de achar o sentido da minha vida no viver um dia de cada vez e de sentindo essa maturidade, esse prazer, essa leveza
de ter o sentido da vida comigo, no meu sentir, no meu viver, né? Do propósito da minha vida serem coisas pontuais, do sentido ser muito maior. Isso me traz muita leveza. E essas coisas que eu falei para vocês também. Então eu espero ter contribuído com vocês aí. Eu vou deixar a live gravada para vocês, tá? Agradeço muito a presença, é muito gostoso fazer live com gente ao vivo, viu? É muito bacana. Eu sei que às vezes não dá, mas muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. E me contem lá nos comentários o que tocou vocês, porque eu sei que essa live é um pouco diferente, ela é um pouco profunda, ela vai um pouco na segunda camada, mas eu sei que quem tá sempre aí ao vivo comigo já, né, já banca esse conteúdo bem. Me contem como é que foi, o que tocou vocês, é bem importante para mim escutar isso lá nos comentários também. E deixo um grande beijo para vocês e até semana que vem numa outra live, tá bom? Beijo, gente, obrigada e boa noite. Vê agora, Carol, vou deixar gravada, tá bom? Escrevam lá para mim o que mais tocou vocês, porque como é uma live ousada também, de conteúdo diferente, eu queria escutar o que tocou mais vocês, tá bom? Um beijo, tchau, Cris, tchau, Elaine, tchau, beijo.